E aí, pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai falar de um tema muito legal, sobre liberdade financeira. Todo mundo almeja liberdade financeira, mas a maioria das pessoas não sabe como calcular e nem o que é liberdade financeira. A minha liberdade financeira é diferente da sua liberdade financeira. Então, hoje a gente vai definir o que é liberdade financeira e eu vou te ajudar a calcular a sua liberdade financeira, de acordo com seus gastos e seu custo de vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e se inscreve no canal para me ajudar a engajar esse vídeo e eu a crescer meu canal. Então, bora lá para essa definição do que é liberdade financeira. Então, eu fiz uma planilha aqui do que é paz financeira e liberdade financeira, porque esses dois temas eles têm diferenças. Então, o que quer dizer uma paz financeira? Paz financeira é o que você deita no seu travesseiro e dorme tranquilo, sem medo de não ter um dinheiro quando acontecer uma emergência, ou quando você for despedido, ou quando você precisar de alguma coisa. Então, para mim, eu defini aqui paz financeira é de três tipos de pessoas. Quais são esses três tipos de pessoas, né? A pessoa que basicamente só está sobrevivendo. O que é essa pessoa que só está sobrevivendo? É uma pessoa que tem uma renda de zero, tem o seu salário, né? Os seus gastos mensais de 0 meses ou está devendo, ou está endividado, né? Segundo tipo de pessoa é a estável, que tem de 3 a 6 meses os seus gastos guardados em um CDB de liquidez diária ou alguma coisa que você consiga resgatar imediatamente. E a pessoa que está em paz financeira, para mim, é uma pessoa que tem de 12 a, ou mais meses dos seus gastos aí diários, né? E como que a gente vai conseguir calcular isso? De acordo com a sua renda. Aí você vai ter que fazer uma planilha. Eu fiz uma planilha aqui de exemplo só para vocês verem, de acordo com uma pessoa, mas eu coloquei uma pessoa fictícia. Mas cada um vai ter seus gastos financeiros. Então é importante que você faça uma planilha com todos os seus gastos do mês e você descubra quanto que você gasta por mês para saber quanto que você tem que ter guardado. Obviamente, essa paz financeira que eu coloquei aqui, de 12 meses ou mais, ou de 3 a 6 meses, é de acordo com o que eu acho da minha vivência. Talvez para você, você consiga deitar no seu travesseiro com 6 meses dos seus custos e dormir tranquilamente. Para mim, não. Eu só consigo estar em paz financeiramente quando eu tenho uns 12 meses do meu salário guardado. Isso, para mim, é uma paz financeira. Para você, pode ser que seja de 3 a 6 meses. Aí vai de acordo com você. Eu não consigo julgar o que você acha que é uma paz financeira para você. Para mim, é 12 meses ou mais no meu estilo de vida. E aí, como que eu faço isso, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu crio uma planilha aqui de exemplo só para vocês verem como que vocês têm que fazer mais ou menos para conseguir calcular o seu custo de vida. Você não vai colocar o valor que você tem que ter guardado de acordo com o seu salário, e sim com o seu custo de vida. Porque o custo de vida é diferente do seu salário. Pode ser que você ganhe 10 mil, só que seu custo de vida é 4 mil. Então, você tem que ter o valor guardado de acordo com o seu custo de 4 mil e não sobre o seu salário de 10 mil. Então vamos lá. Como que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz uma pessoa fictícia, vou chamar aqui de José. E o José, ele vai calcular o seu gasto de vida. Então ele vai pegar tudo que ele gasta de essencial na sua vida e colocar aqui nessa planilha, né? Então coloquei, por exemplo, aqui, ó, parcela de um apartamento, 850. O condomínio dele, R$ 300. Energia, 180. Internet, 130. Gás, R$ 0. Vamos supor que lá no condomínio dessa pessoa o gás seja embutido e ela não gaste nada. Então, total de moradia, ela gastaria 1.460. De supermercado, essa pessoa gastaria 1.500. Aí vai de acordo com o que você gasta também. Talvez você coma mais carne, você coma mais besteiras. Então, de supermercado, isso aqui vai de pessoa para pessoa. Mas eu coloquei um aqui na média do brasileiro, que é R$ 1.500. Pode ser que você gaste menos, pode ser que você gaste mais. Mas eu coloquei aqui uma média de R$ 1.500. E aí eu coloquei assinaturas aqui que a maioria das pessoas tem, né? Então a maioria das pessoas tem assinaturas, como Spotify, Amazon Prime, eu coloquei Crunchyroll. Aí aqui eu coloquei, isso aqui eu coloquei de exemplo meu, né? As assinaturas que eu tenho. Mas pode ser que, por exemplo, você tenha só Spotify, Amazon e Crunchyroll. Você não tem esse Canva aqui. Esse Canva eu uso para edição de vídeo. Mas aí eu coloquei várias assinaturas aqui e as assinaturas da pessoa deu R$ 466. Aí eu coloquei aqui com carro, né? Locomoção, né? De transporte. Então, gasolina. A pessoa vai gastar 350 por mês,
seguro do carro 200, obviamente, você não vai gastar todos os meses 200, né? Mas eu coloquei uma média aqui de o seguro do carro, todos os meses divide por 12, né? E no final do ano você pagaria o seguro. Quando viraria o ano, você compraria o seguro, né? Aí então isso aqui é dividido por 12. Isso aqui vezes 12 daria R$ 2.400, por exemplo. Que é 200 vezes 12 daria R$ 2.400. Aí isso aqui também vai de acordo com o carro que você tem e o estilo de vida que você tem. IPVA do carro, 420, a mesma coisa, e dividido por 12, né? Então, no final do ano você paga o IPVA, então seria dividido por 12. 420, que daria, por exemplo, aqui 4.000 e tantos reais, IPVA da moto, R$ 20, também dividido por 12. Então, o total com transporte mensal, a pessoa gastaria R$ 990. Aí eu coloquei aqui outros luxos, né? Tipo academia, aí vai o que você gasta aqui também. Você faz academia, você faz pilates, você faz luta. Então tudo entra aqui. Você tem que colocar na planilha para você conseguir calcular seus gastos mensais. Então aqui eu coloquei academia e coloquei que essa pessoa gastaria de besteira R$ 1.000, que daria 1.250. Então o gasto dessa pessoa seria R$ 5.700. Perfeito. Arredondando aqui, né? Daria 5.666, mas arredondando R$ 5.700. Então, perfeito. Então, para essa pessoa, voltando naquela outra planilha, a gente teria o quê, então? Se essa pessoa fosse só sobreviver, ela não tivesse uma paz financeira, ela não teria nada guardado. Se essa pessoa, aí eu coloquei aqui, ó, arredondando 5.700, né? Se essa pessoa tivesse uma paz financeira estável, ou seja, se ela tivesse de 3 a 6 meses do seu custo de vida, ela teria R$ 17.100. E se essa pessoa tivesse em paz financeira, né, 12 meses ou mais, aqui eu coloquei 12 meses, ela teria R$ 68.400 guardados. Isso, gente, a gente vai falar então, para a pessoa que tem um estilo de vida de R$ 5.700, para ela ter uma paz financeira, ela teria que ter no mínimo R$ 68.000 guardados. Isso, ela custeia um ano de vida dela. Por exemplo, que ela foi despedida. Então, ela tem pelo menos um ano para arrumar outro emprego até que ela acabe esses gastos que ela tem, esse dinheiro guardado que ela tem, né? Porque o custo de vida dela seria 5.700, então ela tem 12 meses do custo de vida dela. Isso, para mim, é estar em paz financeira. Para mim, seria no mínimo 12 meses. Tem gente que fala que é 6, tem gente que fala que é 3. Para mim, Rogério, é no mínimo 12 meses. Só que para você, o seu estilo de vida, o que você está tranquilo é de acordo com você. Eu não consigo fazer essa estimativa para você de quantos meses você teria que ter guardado. Isso vai de acordo de pessoa para pessoa. Para mim, minha paz financeira seria no mínimo 12 meses. Se eu tivesse, então, um gasto mensal aqui de R$ 5.700, minha paz financeira seria de R$ 70.000. Então, eu teria que ter, no mínimo, R$ 70.000 guardados para eu ter uma paz financeira. E isso aqui também, inclusive, você tem que ter essa reserva aqui, se chama reserva de emergência, para começar a investir. Então, você não pode começar a investir antes de ter, no mínimo, para mim, no mínimo, você não pode começar a investir antes de ter 6 meses dos seus custos de vida. Então, você teria que ter isso aqui para ter paz financeira. Mas paz financeira é diferente da liberdade financeira. Para mim, Rogério, o que é liberdade financeira? E aí vai de acordo com de pessoa para pessoa. Eu defini aqui para mim o que seria uma liberdade financeira. Para a maioria das pessoas, eu acho que isso aqui seria liberdade financeira. Mas se para você a paz financeira quer dizer liberdade financeira, vai de acordo com você. Para mim, a liberdade financeira eu coloquei aqui, né? Então, o que é liberdade financeira? Ó? Liberdade financeira é quando sua renda passiva mensal é suficiente para cobrir todo o seu custo de vida e ainda sobra de 10 a 20% para reinvestir, aumentando seu patrimônio. Então, o que isso quer dizer? Né? Eu vou falar aqui para vocês resumir essa frase. Então, o que quer dizer? Ter uma renda passiva. Ter alguma coisa que te pague todos os meses sem você precisar trabalhar, que custeie seus custos de vida. Então, por exemplo, lá na pessoa teria que ser R$ 5.700, ou vou arredondar para 6 mil para ficar mais fácil, né? Então seria R$ 6.000 e ainda sobraria 10 a 20% a mais daquele custo de vida para ela reinvestir. Por que é importante você reinvestir? Porque ao longo dos anos tem uma coisa que chama inflação. E a inflação ela come o seu poder de compra. Ou seja, R$ 10 hoje, vou melhorar, né? R$ 100 hoje, daqui 10 anos não vai valer R$ 100, vai valer 50, R$ 40. Então você perde seu poder de compra. Se você só gastar o que você ganha da sua renda passiva e não reinvestir, você vai perder o poder de compra. Você ainda vai continuar recebendo R$ 5.000, por exemplo, ou R$ 6.000 lá no caso do nosso exemplo, só que essa pessoa daqui 10 anos, os R$ 6.000 não vai ter o mesmo poder de compra do que hoje em dia. Então, por isso que é importante você reinvestir uma parte.
Então, como que a gente calcula isso, né? Então, eu coloquei aqui, ó, exemplo de uma carteira para que pague 10% de renda passiva. Então, vamos supor, o que é renda passiva, né? Pode ser um aluguel de casa, pode ser os seus dividendos das suas ações, os seus proventos dos seus fundos imobiliários, ou até sua própria carteira de renda fixa que rende mensalmente, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo de 10% ao ano de renda passiva, ou seja, ela vai ganhar daquilo que ela tem investida 10%. Eu vou dar um exemplo da minha carteira. Eu tenho 474 mil investidos. Então, desses 474 mil investidos, quanto que eu recebo de renda passiva hoje em dia, né? Então, eu vou vincar em recebidos. E esse ano, ó, quanto que tá minha renda passiva de 2026? Só das ações e fundos imobiliários de 2026, tá? R$ 2.100. Aí eu tenho mais 50 mil investidos numa caixa de reserva de emergência que também me rende mais R$ 500. Então, a minha renda passiva hoje em dia é já 2.600. Então, minha renda passiva com esse valor investido, eu recebo R$ 2.600 todos os meses. Eu não estou recebendo nem perto de 1% ao mês, mas aí eu não vou explicar nesse vídeo aqui por quê, mas tem uma explicação do que minha carteira não está recebendo 1% ao mês, né? Porque eu tenho investimentos em criptomoedas, tenho investimentos em ações que não estão pagando dividendos, então é por isso que eu não bato 1%, porque minha carteira também não é só para proventos, ela é a principal para o futuro, é o principal que eu quero, que é proventos, só que ela não está só para proventos, ela também está para crescimento. Então, por isso que eu não tenho 1% ao mês, mas minha renda passiva já está R$ 2.600, como a gente viu. E no total eu recebi R$ 44 mil. Então, para uma pessoa, ela tem que ter, tem que ter quanto se ela recebesse 10%, né? Então, quanto que você tem que ter investido ou quanto que você tem que ter para receber os seus R$ 6 mil lá, né? Arredondando. Então, como que eu vou fazer esse cálculo, né? Eu coloquei aqui, ó, renda mensal desejada, 6 mil. Rendimento anual, a gente falou que é 10%. Aí vai de acordo com o que você acha que você consegue ganhar. Você consegue ganhar 12%, 15%. Por exemplo, a renda fixa hoje está pagando 15%, ou seja, 1,2% ao mês, mais ou menos. Então, aqui seria 15%. Mas eu vou colocar uma renda realista, porque os juros altos ele está pagando mais, mas isso não vai ser para sempre. Então, eu coloquei aqui um rendimento anual de 10%. E o seu percentual que você vai reinvestir, eu coloquei 10%. A gente falou que tem que ser de 10% a 20%. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, vai ficar... Para eu saber quanto que eu tenho que ter, né, seria minha renda desejada dividida por 1 menos a minha renda, o percentual de reinvestir, por que 1, né? Porque 1 é 100%, então seria 100% menos 10%, então seria 90%. Então, eu teria que ter minha renda desejada sobre 90%, né? Que eu tenho que ganhar mais esses 10%, dividido pelo rendimento anual dividido por 12, porque é 12 meses, né? O ano tem 12 meses. Então, para eu ter um rendimento de 6 mil, que é a minha renda desejada, eu teria que ter 800 mil investidos, e não 600 mil, igual muitas pessoas falam. Porque 600 mil me daria 6 mil reais. Só que eu quero 6 mil reais mais 10%. E óbvio, se você aumentar isso aqui para 20%, ó, vai aumentar. Então, qual que é o percentual que eu quero reinvestir? 20%. Então, aumentaria para 900 mil. Por quê? Porque eu quero reinvestir 20%. Então, tem que ganhar 6 mil mais 20% de 6 mil, que é 7 mil e poucos. Então, para me render 7.500, acho que é 7.500 reais. Então, para eu me render 7.500 reais, eu teria que ter 900 mil investidos, recebendo 10%. Se a gente aumentar isso aqui, ó, vai diminuir o valor também. Por exemplo, se eu recebesse 12%, ou seja, 1% por mês, daria 750 mil. 750 mil me dando 1% ao mês, me daria 7.500. Eu reinvestiria 7.500 e sobraria 6 mil para eu viver. E esses 6 mil, se eu reinvestisse esses 10 a 20%, nunca perderia o poder de compra. Eu continuaria recebendo 6 mil o resto da vida. Então, é assim que a gente calcula a nossa liberdade financeira. Então, só passando aqui de novo, né? O que é a liberdade financeira? A liberdade financeira é o quê? É a renda passiva, ou seja, aluguel, proventos, dividendos, tudo que te gera renda passiva, ou seja, é sua renda passiva que vai te dar o valor que você quer, vai cobrir o seu estilo de vida, mais 10 a 20% para você reinvestir. Então, por exemplo, no nosso caso ali, se você quiser 6 mil, se fosse 12%, 1% ao mês você recebesse, né? De proventos, dividendos, aluguel, se fosse 1%, você teria que ter 750 mil investidos para te dar esses 6 mil para você gastar o resto da vida sem perder o poder de compra.
Então, eu estou rumando minha liberdade financeira e eu acho que isso é liberdade financeira. Então, a liberdade financeira é isso. É você ter um valor investido que vai te cobrir seus estilos de vida. Por exemplo, naquele exemplo lá, se meu estilo de vida fosse R$ 5.600, eu não custearia ainda eu não estaria na minha liberdade financeira. Eu estou longe, porque eu estou recebendo, ó, se eu pegar aqui os recebidos já desse ano, eu estou recebendo uma média de 2.100 mais os R$ 500 que eu falei lá da minha caixinha, que me rende R$ 500 por mês. Então eu estaria recebendo R$ 2.600. Então eu não teria minha liberdade financeira naquele caso, porque eu teria que ter R$ 6.000. Ou no caso aqui, para arredondar, é 5.600 mais 10%. Então eu teria que ter no mínimo 7.000 aí, mais ou menos. R$ 6.800 a R$ 7.000 por mês. E eu não estou recebendo isso. Então, naquele exemplo ali, eu não estaria na minha liberdade financeira. Mas, óbvio, que meu custo de vida é diferente do seu. Então, por exemplo, se você vivesse com R$ 1.500 por mês aí, se você recebesse R$ 2.600, muito provavelmente você estaria na sua liberdade financeira. Porque os seus proventos, sua renda passiva, cobriria os seus gastos de vida e cobriria seus gastos de vida e ainda sobraria uma parte para você reinvestir. Então, essa é a diferença para mim de liberdade financeira e paz financeira. Para você ter paz financeira é mais fácil. Você tem que ter uma reserva ali que cubra os seus custos de vida por um tempo. Já a sua liberdade financeira, você tem que ter um valor investido que te gere uma renda passiva que cubra o seu estilo de vida e mais 10% para você investir. No mínimo, né? Então é isso, gente. Então, essa é a diferença para mim de liberdade financeira e paz financeira. Eu trouxe como se fosse uma aula aqui bem detalhada, né? Para a maioria das pessoas entenderem aqui qual que é a diferença de paz financeira e liberdade financeira. E o que significa liberdade financeira, né? Eu acho que ficou claro para todo mundo. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like aí, se inscreve para me ajudar, por favor. E até o próximo vídeo. E eu vou ter com força total gravar então. Então se inscreve aí se você quer aprender esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo.